Pode começar. Uma boa noite a todos. Boa noite. Reiniciando então os trabalhos, quero pedir em primeiro lugar perdão à população que está nos assistindo, né, os internautas que estão acompanhando essa reunião extraordinária. Tivemos alguns problemas técnicos e por isso essa reunião começou de um modo indevido, né, sem som. Acredito que já tenha resolvido esse problema. Se não, por favor, continuem sinalizando, né, os funcionários estão atentos a isso. Peço perdão e me comprometo, né, assim como os nobres vereadores, acredito que posso falar em nome de todos, a em breve regularizar esse problema de transmissão, seja vídeo ou áudio. Nós faremos o possível para chegar até a casa de vocês de modo limpo, transparente e que vocês consigam nos acompanhar e acompanhar, sobretudo, a política e o andamento dos trabalhos do Legislativo Municipal. Reunião da primeira sessão extraordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura de 11 de janeiro de 2021. Vou repetir o que eu disse quando não tinha áudio. Desejo boas-vindas ao Júlio, ao vereador Júlio Silva, ao vereador Danilo Castro, vereadora Adriana Areias, vereador Fernando Barbosa, vereador Juninho Daniceia e vereador Bruno Viana. Pulei o José Mendes, eu e o Josimar, porque a nós três desejo um bom retorno à política do nosso município. O povo de Ouros espera muito de nós, que nós possamos, com sabedoria e abençoados por Deus, corresponder com tudo aquilo que a população acreditou e tem apostado no nosso trabalho. Hoje é a primeira reunião, mas que fique claro que todos nós já estamos trabalhando desde a posse, desde o dia 1º, né? A reunião é um detalhe da vida do vereador, um detalhe muito importante, mas não é somente de reuniões que o vereador vive, né? Não é somente as reuniões, a atuação do vereador. A reunião de hoje, antes de declarar aberta, é uma reunião extraordinária. De acordo com o regimento interno da Casa, no artigo 4º, parágrafo 1º, as reuniões extraordinárias têm como deliberação as matérias para as quais ela foi convocada. Então, não há possibilidade de orador inscrito, por exemplo, que é um momento muito importante das reuniões ordinárias. A gente se limita à discussão do projeto que está na pauta. Dessa forma, então, após ter verificado o quórum, solicito à senhora secretária, vereadora Adriana Areias, que faça a chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vereador Bruno Viana. Presente. Vereador Juninho Daniceia. Presente. Vereador Fernando Barbosa. Presente. Vereador Professor Josimar. Presente. Vereadora Michele de Oliveira. Presente. Vereadora Adriana Areias. Presente. Vereador Danilo Castro. Presente. Vereador José Mendes. Presente. Vereador Júlio Silva. Presente. Constatada a presença da maioria absoluta dos membros da Câmara, sob a proteção de Deus e intercessão de Nossa Senhora da Conceição, declaro abertos os trabalhos às 18h19. Dando continuidade, passo agora ao expediente, solicitando a leitura do ofício recebido do Gabinete do Executivo, o ofício 007 de 2021. Ofício 007/2021, Gabinete do Prefeito, assunto: encaminha projeto de lei. Conceição dos Ouros, Minas Gerais, 7 de janeiro de 2021. Senhora Presidente, com meus cumprimentos, venho, por meio desse, encaminhar o seguinte projeto de lei para deliberação, discussão e votação pelo plenário dessa Casa. Projeto de lei número 001, de 7 de janeiro de 2021. Dispõe sobre autorização para firmar convênio com a Câmara Municipal de Conceição dos Ouros e da outras providências. Solicito ainda que esse projeto seja tramitado em caráter de urgência especial com dispensa dos interstícios regimentais. Sem mais, para o momento, renovamos nossos protestos de estima e consideração.
Luiz Fernando Rosa de Castro, prefeito municipal. A excelentíssima senhora vereadora Fernanda Michele de Oliveira Silva, presidente da Câmara Municipal Conceição dos Ouros, Minas Gerais. Solicito a leitura dos requerimentos recebidos das bancadas do Democratas e do Movimento Democrático Brasileiro e Solidariedade. Requerimento 2021. Assunto: informação FAS, data 8 de janeiro de 2021. Prezada senhora, com cordial visita, venho a vossa excelentíssima informar os nomes dos representantes do Movimento Democrático Brasileiro e Partido Solidariedade nas comissões permanentes. Comissão de Justiça e Redação, José Mendes e Bruno Viana. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, professor Josimar e Júlio Silva. Comissão de Urbanismo, Serviços e Infraestrutura Municipal, Fernando Barbosa e José Mendes. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Meio Ambiente, Júlio Silva e Bruno Viana. Sem mais, aproveito o ensejo para reiterar meus sinceros votos de estima e consideração. Bruno Eduardo Viana, líder do MDB na Câmara Municipal. Júlio Aparecido da Silva, líder da Solidariedade na Câmara Municipal. A excelentíssima senhora Fernanda Michele de Oliveira Silva, presidente da Câmara Municipal Conceição dos Ouros, Minas Gerais. Comunico que, por acordo de lideranças, as comissões permanentes ficarão constituídas da seguinte forma. Solicito à senhora secretária leitura da portaria número 005 de 2021 e portaria 06 de 2021. Me desculpem, ainda tem o ofício dos Democratas para que seja lido. Requerimento 2021. Assunto: informação FAS, data 8 de janeiro de 2021. Prezada senhora, com cordial visita, venho à presença de Vossa Excelentíssima informar os nomes dos representantes do Partido Democratas nas comissões permanentes. Comissão de Justiça e Redação, Danilo Castro. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, Adriana Areias. Comissão de Urbanismo, Serviço e Infraestrutura Municipal, Juninho da Niceia. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Meio Ambiente, Adriana Areias. Sem mais, aproveito o ensejo para reiterar meus sinceros votos de estima e consideração. Danilo Augusto de Castro, líder do Partido dos Democratas na Câmara Municipal. A excelentíssima senhora Fernanda Michele de Oliveira Silva, presidente da Câmara Municipal Conceição dos Ouros, Minas Gerais. Solicito, então, a leitura das portarias mencionadas anteriormente. Portaria Administrativa número 05, de 8 de janeiro de 2021. Nomeia comissões permanentes da Câmara Municipal de Conceição dos Ouros para a sessão legislativa de 2021 e dá outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Conceição dos Ouros, no uso de suas atribuições legais, em especial do artigo 20, inciso 2º, do Regimento Interno desta Casa, resolve. Artigo 1º. Ficam nomeados e assim constituídas comissões permanentes da Câmara Municipal de Conceição dos Ouros para a sessão legislativa de 2021. Comissão de Justiça e Redação. Membros titulares: vereador Bruno Eduardo Viana, vereador Danilo Augusto de Castro, vereador José Mendes. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Membros titulares: vereadora Adriana Carvalho da Fonseca Areias, vereador Josimar Edson de Moraes, vereador Júlio Aparecido da Silva. Comissão de Urbanismo, Serviços e Infraestrutura Municipal. Membros titulares: vereador Antônio Carlos de Almeida Júnior,
vereador Fernando de Oliveira Barbosa, vereador José Mendes. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Meio Ambiente. Membros titulares: vereadora Adriana Carvalho da Fonseca Areias, vereador Bruno Eduardo Viana, vereador Júlio Aparecido da Silva. Artigo 2º. A substituição dos membros titulares dar-se-á por indicação dos líderes do partido ou bloco parlamentar a que pertencer o substituto. Artigo 3º. As comissões permanentes, ora constituídas, iniciarão suas funções regimentais a partir da publicação desta portaria, prevalecendo até 31 de dezembro de 2021. Artigo 4º. As comissões permanentes deverão, conforme disposto o parágrafo 8º do artigo 66 do Regimento Interno da Câmara Municipal, reunir-se, no máximo, em 3 dias para eleger seu presidente, vice-presidente e secretário. Artigo 5º. Revogadas as disposições em contrário, essa portaria entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se, cumpra-se. Sala das Sessões Pedro Siqueira, 8 de janeiro de 2021. Presidente da Câmara, Fernanda Michele de Oliveira. Vice-presidente, Josimar Edson de Moraes. Secretária, Adriana Carvalho da Fonseca Areias. Portaria Administrativa número 06, de 8 de janeiro de 2021. Nomeia presidentes, vice-presidentes e secretários das comissões permanentes da Câmara Municipal de Conceição dos Ouros para a sessão legislativa de 2021 e dá outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Conceição dos Ouros, no uso de suas atribuições legais, em especial no artigo 20, inciso 2º, do Regimento Interno desta Casa, após acordo entre os membros das comissões, resolve. Artigo 1º. Ficam nomeados e assim constituídas as comissões permanentes da Câmara Municipal de Conceição dos Ouros para a sessão legislativa de 2021. Comissão de Justiça e Redação. Presidente, José Mendes. Vice-presidente, Bruno Eduardo Viana. Secretário, Danilo Augusto de Castro. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Presidente, Josimar Edson de Moraes. Vice-presidente, Júlio Aparecido da Silva. Secretário, Adriana Carvalho da Fonseca Areias. Comissão de Urbanismo, Serviços e Infraestrutura Municipal. Presidente, Fernando de Oliveira Barbosa. Vice-presidente, José Mendes. Secretário, Antônio Carlos de Almeida Júnior. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Meio Ambiente. Presidente, Júlio Aparecido da Silva. Vice-presidente, Bruno Eduardo Viana. Secretário, Adriana Carvalho da Fonseca Areias. Artigo 2º. Revogadas as disposições em contrário, essa portaria entra em vigor na data da sua publicação. Registre-se, publique-se, cumpra-se. Sala das Sessões Pedro Siqueira, 8 de janeiro de 2021. Presidente da Câmara, Fernanda Michele de Oliveira. Vice-presidente, Josimar Edson de Moraes. Secretária, Adriana Carvalho da Fonseca Areias. Conforme havia falado, as reuniões extraordinárias são feitas com objetivo próprio e definido, neste caso, para a deliberação do projeto que segue para leitura. De acordo com o artigo 146 do Regimento Interno,
Nas reuniões extraordinárias, não haverão oradores inscritos e explicação pessoal. Dessa forma, solicito a leitura do projeto de lei número 001, de 7 de janeiro de 2021. Dispõe sobre a autorização para firmar convênio com a Câmara Municipal de Conceição dos Ouros e dá outras providências. Projeto de lei número 001, de 7 de janeiro de 2021. Dispõe sobre a autorização para firmar convênio com a Câmara Municipal de Conceição dos Ouros e dá outras providências. A Câmara Municipal de Conceição dos Ouros, no uso de suas atribuições legais, aprovou e eu, chefe do Poder Executivo, sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio junto à Câmara Municipal de Conceição dos Ouros, objetivando a cessão de 01, servidor público efetivo no cargo de auxiliar de serviços gerais, desde que demonstrada sua necessidade. Parágrafo 1º. O prazo da cessão disposta no caput deverá ser determinado no ato do convênio. Parágrafo 2º. O servidor público cedido deverá exercer atribuições compatíveis a desempenhadas junto ao Poder Executivo e não poderá estar respondendo processo administrativo disciplinar. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 3º. As atribuições que o servidor exercerá serão definidas pelo presidente da Câmara Municipal de Conceição dos Ouros, Minas Gerais, e aprovadas pelo chefe do Poder Executivo Municipal. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias. Conceição dos Ouros, Minas Gerais, 7 de janeiro de 2021. Luiz Fernando Rosa de Castro, Prefeito Municipal. Justificativa. Excelentíssima Senhora Presidente, excelentíssimos senhores vereadores, nobres representantes do povo. O presente projeto tem por objetivo obter a aprovação dessa honrada Casa de Leis, a fim de autorizar o Executivo Municipal a firmar convênio com a Câmara Municipal de Conceição dos Ouros, objetivando na cessão de servidor efetivo no cargo de auxiliar de serviços gerais, quando houver necessidade. Importante consignar que, a partir da aprovação deste projeto, caso seja demonstrada necessidade, será possível a cessão de servidor efetivo do Poder Executivo Municipal à Câmara Municipal de nossa cidade. Ademais, considerando que, nesse momento, a funcionária do Poder Legislativo, senhora Carmen Silva Gonçalves Silva, submeteu-se a uma cirurgia no quadril, haja vista ter apresentado osteoartrose com grau avançado, segmento grau 4, conforme relatado pelo Dr. Creverton Doriguelo, CRM de Minas Gerais, 54998, bem como pela harmonia entre os poderes, prudente que o Poder Executivo conceda servidor para prestar serviços pelo período em que a senhora Carmen estiver afastada. Na oportunidade, coloco-nos à disposição de Vossas Excelências para quaisquer esclarecimento que se fizerem necessário durante a tramitação do referido projeto, esperando contar com apoio indispensável para a sua aprovação imediata. Sem mais, para o momento, sempre ao inteiro dispor de Vossa Excelentíssimo para esclarecimento de quaisquer dúvidas, confiante no nobre espírito público que sempre honrou essa Casa de Leis.
Aguardamos a aprovação deste projeto de lei em caráter de urgência, aproveitando o ensejo para registrar meus protestos de elevada estima e consideração. Conceição dos Ouros, Minas Gerais, 7 de janeiro de 2021. Luiz Fernando Rosa de Castro, Prefeito Municipal. Encaminho o projeto de lei 001 de 2021 à Comissão de Justiça e Redação. Formada pelos vereadores: presidente, senhor vereador José Mendes; vice-presidente, senhor vereador Bruno Viana; e secretário, senhor vereador Danilo Castro. Ordem do dia. Em pauta, o projeto de lei número 001, de 7 de janeiro de 2021, dispõe sobre antes da ordem do dia, solicito a leitura do requerimento 001, de 8 de janeiro de 2021. Requerimento 001 de 2021. Os vereadores abaixo identificados, no uso de suas atribuições legais, que a lei orgânica e o regimento interno lhes confere, propõem o seguinte requerimento para ser levado à apreciação e votação pelo plenário desta edilidade. Que seja submetido em única discussão e votação o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 001, de 7 de janeiro de 2021. Dispõe sobre autorização para firmar convênio com a Câmara Municipal de Conceição dos Ouros e da outras providências. Considerando que, de acordo com o regimento interno dessa Casa de Leis, em seu artigo 171, inciso 11, combinado com o artigo 210, nenhum projeto será dado por definitivamente aprovado antes de passar por 2 discussões e votações com interstício de 2 sessões entre o primeiro e o segundo turnos. Requeremos também urgência especial nos termos do artigo 211, inciso 1º, artigo 212 e artigo 213, inciso 4º, do mesmo diploma legal, haja vista o interesse público que reveste a matéria. Justificativa. Considerando a existência de contradição entre os artigos 185 do caput e o artigo 210, a quebra dos interstícios regimentais, faz-se necessária a apresentação desse requerimento para suprir essa lacuna legal, a fim de que o plenário dessa Casa de Leis possa, em turno único, discutir e votar o referido projeto de lei. Sala de Sessões Pedro Siqueira, 8 de janeiro de 2021. Fernanda Michele de Oliveira Silva, vereadora. Júlio Aparecido da Silva, vereador. Fernando Oliveira Barbosa, vereador. Bruno Eduardo Viana, vereador. Josimar Edson de Moraes, vereador. José Mendes, vereador. Em discussão, o requerimento 001 de 2021. Para essa discussão, de acordo com o nosso regimento, cada vereador poderá usar de 10 minutos. 5 minutos. 5 minutos. Faz um tempinho que eu não trabalho aqui. Passo a presidência ao meu vice-presidente, o vereador Josimar Moraes. Para tomar parte da discussão, eu preciso passar a presidência, e foi isso que eu fiz, para que
pedir e esclarecer ao povo que está nos assistindo que esse requerimento é de extrema importância para que a votação seja única. Caso esse requerimento não seja aprovado, nós não poderíamos fazer uma votação única de um projeto tão importante como o que vem. Então, esse requerimento visa deixar legal essa votação única do projeto em questão. É por esse motivo, e vista a urgência da aprovação do projeto, que eu peço, então, que os vereadores que estão aqui presentes, votem tanto nesse requerimento e, posteriormente, no projeto que será colocado em pauta. Peço aprovação e, dessa forma, acredito que tenha ficado claro para todos, a importância de tal ato em relação a esse requerimento. Retorno à presidência a vereadora Fernanda Michele Oliveira. Em votação, o requerimento 001 de 2021. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se levantem. Declaro aprovado o requerimento 0021 por 8 votos dos edis presentes. Mais uma orientação é de que o presidente não vota. O presidente só vota no caso de empate. Por isso que sempre os senhores que nos acompanham há mais tempo veem uma votação unânime sendo declarada por 8 votos e não 9. Ordem do dia. Em pauta, o projeto de lei 001 de 7 de janeiro de 2021. Dispõe sobre a autorização para firmar convênio com a Câmara Municipal de Conceição dos Ouros e da outras providências. Eu dispenso a leitura do projeto de lei 001 e solicito a leitura do parecer da assessoria jurídica. Assessoria Jurídica Legislativa. Parecer jurídico. Projeto de lei 001 de 7 de janeiro de 2021. Dispõe sobre autorização para firmar convênio com a Câmara Municipal de Conceição dos Ouros e da outras providências. Excelentíssima Senhora Presidente, venha essa assessoria jurídica, encaminhado pela secretária dessa egrécia, Casa Legislativa, o projeto de lei número 001 de 2021 para o parecer jurídico a qual segue. Relatório. O chefe do Poder Executivo Municipal requer aprovação legislativa a fim de que seja autorizado a firmar convênio com a Câmara Municipal de Conceição dos Ouros, objetivando na cessão de servidor efetivo no cargo de auxiliar de serviços gerais, quando houver necessidade. Em justificativa anexa ao projeto, o chefe do Poder Executivo informa que, a partir da aprovação desse projeto, caso seja demonstrada necessidade, será possível a cessão de servidor efetivo. Fundamentação. Preliminarmente, cabe observar que a cessão é o ato pelo qual um ente público coloca um servidor de seu quadro à disposição de outro, para exercer funções equivalentes às que lhe são próprias. Esclareço que os termos cedente e seccionário utilizado para indicar, no primeiro caso, o órgão ou entidade de origem e de lotação do servidor cedido, e no segundo caso, o órgão ou a entidade onde o servidor cedido irá exercer as suas atividades e que, em última análise, será o beneficiário da prestação do serviço. A cessão constitui ato discricionário do cedente e do cessionário, podendo o primeiro se recusar a ceder o seu servidor, baseado em juízo de conveniência ou oportunidade. Sobre o poder discricionário, leciona Carvalho Filho.
a prerrogativa concedida aos agentes administrativos de elegerem entre as várias condutas possíveis a que traduz maior conveniência e oportunidade para o interesse público. Em outras palavras, não obstante, a discricionariedade constitui prerrogativa da administração. Seu objetivo maior é o atendimento aos interesses da coletividade. Reforçando a consideração transcrita, salientamos que a cessão de servidor público deve estar amparada no interesse das administrações envolvidas, visando atender a uma finalidade pública. Por se tratar de assunto relacionado ao regimento jurídico de seu pessoal, a cessão de servidores deve ser regulamentada por lei de sua alçada, nos termos do artigo 39 do caput da Constituição Federal. Ressalte-se que a legitimidade das cessões de servidores há de estar apoiada em disposição legal expressa, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. Artigo 37 da Constituição de 88. Desse modo, observa-se que o projeto de lei enviado à análise atende à exigência do artigo 61, parágrafo 1º, artigo 2º, a linha C da Constituição Federal de 1988. A cessão, regra geral, não depende da anuência do servidor, já que a administração pública possui a prerrogativa de movimentar seus servidores ex officio em prol do interesse público e da necessidade do serviço, desde que ela obedeça aos parâmetros estabelecidos em lei e aos princípios norteadores da atividade administrativa. Sobre a matéria, ensina Meirelles. O servidor poderá adquirir direito à permanência no serviço público, mas não adquirirá nunca direito ao exercício da mesma função, no mesmo lugar e nas mesmas condições, salvo os vitalícios que constituem uma exceção à regra estatutária. O poder de organizar e reorganizar os serviços públicos, de lotar e relotar servidores, de criar e extinguir cargos, é indisposável de administração por inerente à soberania interna do próprio Estado. Assim como a administração pública possui a prerrogativa de ceder ex officio os seus servidores, ela também possui a prerrogativa de revogar a cessão a qualquer momento, não havendo que se falar em direito subjetivo do servidor cedido de permanência no órgão ou entidade cessionária. A harmonia e a cooperação entre os entes federados são características inerentes a um modelo de Estado republicano e federativo como o brasileiro. Na realidade, elas constituem meios para que os preceitos estabelecidos na Constituição da República sejam alcançados, contemplando a realização de esforços mútuos voltados para a execução de serviços públicos ou de determinada atividade administrativa. Conforme se extrai do caput do artigo 37 da Constituição da República, com a alteração trazida pela Emenda Constitucional número 19 de 1998, a eficiência constitui um dos princípios da administração pública, exigindo do Estado a adoção de instrumentos de gestão dinâmicos com vistas à obtenção dos melhores resultados no exercício de suas competências constitucionais e na prestação de serviço. Sobre o princípio da eficiência, ensina de Pietro. O princípio da eficiência apresenta, na realidade, dois aspectos. Pode ser considerado em relação ao modo da atuação do agente público,
do qual se espera o melhor desempenho possível de suas atribuições, para lograr os melhores resultados. E em relação ao modo de organizar, estruturar, disciplinar a administração pública, também com o mesmo objetivo de alcançar os melhores resultados na prestação do serviço público. A própria Constituição da República estimula a colaboração entre os entes federados, buscando o melhor aproveitamento de recursos financeiros, técnicos e humanos. A título exemplificativo dos incisos 6 e 7 do artigo 30, dispõe que os municípios, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, manterão programas de educação infantil e de ensino fundamental, bem como prestarão serviços de atendimento à saúde da população, respectivamente. Acrescentamos, por oportuno, que a Constituição do Estado de Minas Gerais, no parágrafo único do artigo 197, ao dispor sobre a descentralização do ensino por cooperação, previu a cessão de pessoal do Magistério do Estado para os municípios. Já o inciso 5º do artigo 198, daquele mesmo diploma, disciplina que o poder público garantirá o direito à educação por meio da cessão de servidores especializados para atendimento às funções públicas e entidades filantrópicas, confessionais e comunitárias, sem fins lucrativos, de assistência ao menor e ao excepcional. Destacamos, por fim, que o inciso 2º do artigo 166, também da Constituição do Estado de Minas Gerais, prevê, como um dos objetivos prioritários do município, cooperar com a União e o Estado e associar-se a outros municípios na realização de interesses comuns. O chefe do Poder Executivo Municipal requer que o projeto tramite em caráter de urgência, com o fundamento do artigo 55 da Lei Orgânica, in verbis. Artigo 55. O prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa, os quais deverão ser apreciados no prazo de até 45 dias. Por fim, ressalta-se que o projeto em comento deverá ser apreciado pela Comissão de Justiça e Redação. Conclusão. Diante de todo o exposto, do ponto de vista da constitucionalidade e juridicidade, a Procuradoria Jurídica opina pela viabilidade do projeto de lei em questão. No que diz respeito ao mérito, a Procuradoria Jurídica não irá se pronunciar, pois caberá tão somente aos vereadores, no uso da função legislativa, verificar a viabilidade da aprovação, respeitando-se, para tanto, as formalidades legais e regimentais. É o parecer subcensura. Sala de Sessões Pedro Siqueira, 11 de janeiro de 2021. Assessor Jurídico Legislativo José Roberto dos Santos.